Como então lidar com a baixa lidar? autoestima? Vamos Então, lá. estamos aqui, digamos que tenhamos pessoas aqui que estão com baixa autoestima. Uhum. Como orientá-las, né? Como orientá-los? Certo. Eu vou trazer aqui um exemplo, Tá, gente. traz um, eu trago outro. Isso, um exemplo que vai trazer muito para vocês claramente a respeito de mulheres que eu acompanhei, tá? E olha que interessante, quanto mais baixa autoestima você tem, mais você acaba adoecendo nos seus relacionamentos e os seus relacionamentos vão te adoecer. Sim. Vira um ciclo que fica difícil de romper. Então, por que muitas mulheres têm dificuldades e acabam se envolvendo com homens que as violentam? Porque baixa autoestima. Não só maridos, namorados, mas de repente aqueles amigos que humilham, sempre se envolve com alguém tóxico. Se você só atrai gente tóxica para se relacionar, Sim. tem alguma questão com a sua autoestima. A forma que você está se vendo é muito fragmentada. Então você precisa entender o que está acontecendo com você. E olha, teve uma cliente que eu acompanhei que olha só, ela veio com a queixa assim, que ela tinha uma depressão muito profunda, tá? Uma depressão assim gravíssima, a ponto que paralisou todo o seu lado esquerdo, ela não conseguia caminhar, ela não conseguia movimentar o braço, fizeram todos os exames, neurologista, e assim, ficavam muito surpresos porque estava tudo normal. Não teve derrame, não teve AVC, não teve nada. Por que você não consegue andar? Então, assim, logo a equipe médica disse o seguinte: você precisa de um terapeuta, precisa de um psicólogo para poder entender o que está acontecendo aí. Ok, ela chegou até mim. E o que foi trabalhado ali? Primeiro, né? Não vou trazer tudo, tá, gente? Mas assim, para vocês entenderem o foco. Ela sempre se viu inferior ao marido. Só que não só o marido, ela sempre se via inferior na vida, ela sempre se via inferior às irmãs, ela se via inferior a tudo, a tudo. Aí sabe o que ela fazia? Agradava todo mundo. Então, ela se acabava para sempre. Sabe aquela pessoa que sempre tenta ajudar todo mundo, então ela esquecia muito dela, fazia de tudo pelo marido. Mas sabe o que é de tudo? Porque não se faz de tudo para ninguém, gente. O que é teu, Vini, você tem a responsabilidade de fazer. Okay. Você saiu do banco. Era eu que ia lá pra sua chefe, ó, meu marido tá pedindo as contas. Sou eu que tinha que fazer isso por você? Já pensou que coisa? Ela fazia de tudo, gente. Para os filhos. Então, ela chegou um momento de estafa muito grande emocional. Por quê? Porque ela não se vê recompensada. Então, ela tinha uma necessidade muito grande de aceitação. Eu não quero que ninguém me rejeite, por isso que eu faço tudo para todo mundo, esqueço de mim. Sabe o que acontece com o corpo? Somatiza, começa um trabalho psicossomático no seguinte, a doença fala o seguinte, vem a doença, né? Eu vou te paralisar, a depressão, eu vou te paralisar para você começar a olhar para você. Aí ela vai fazer o quê? Aí ela tira o pé do freio. E ela começa a aprender que essa necessidade de fazer tudo para todo mundo nada mais era do que lá no fundo um medo de sofrer uma rejeição. Foi um trauma infantil específico que ela sofreu. Ressignificou. Começou a andar. Olha só. Começou a andar. Porque ela ressignificou. Ela não conseguia sair sozinha na rua. Ela tinha apagões. Tão grave que era o adoecimento dela, gente. Sim, e eu lembro desse caso quando você que, assim, atendeu. E foi um caso assim, muito específico. Apagões. E a família não deixava sair, nem podia, porque senão ela se perdia. Quantas vezes ela acabou indo sozinha de teimosa, se perdia no meio do caminho. E era desesperada, porque ela não conseguia lembrar de absolutamente nada. Então esses apagões eram muito importantes. De repente, começa a sair. Hoje, graças a Deus e ao esforço dela, a dedicação dela, hoje ela está bem. Gerente de RH, tá super feliz, na área que sempre ela atuou, que ela teve que parar de trabalhar, vida que segue, e uma coisa ela aprendeu, porque um dia nós nos encontramos, né? É tão bom quando o paciente volta, porque se alguém buscar a gente quando tá ruim, né? Mas quando tá bom ali, você fala, olha, né, consegui isso, né, Vi? Você sabe como é que é. Eu lembro. E trouxe uma boa notícia, como que ela hoje se vê livre, em entender que ela pode fazer pelo outro até um limite. E não mais se responsabilizar pelo outro e não mais ter medo de rejeição, porque ela hoje se ama, hoje ela entende que ela é o prêmio da vida, porque ela é a coroa da criação de Deus. Olha, que visão. Então, assim, ela saiu da prisão para a liberdade. Para a liberdade, porque a autoestima aprisiona na sua crença limitante. Baixa, né? Baixa autoestima, desculpa. A baixa
baixa autoestima te prende numa crença limitante mentirosa. Isso. Mentirosa. E olha, e a pior prisão que existe é mental, gente, É porque mental. cria uma realidade mentirosa. Realidade, cria uma falsa realidade, Isso. né? E infelizmente, gente, olha só, anota isso. Infelizmente, nós olhamos o mundo, nós percebemos o mundo não como ele é, mas como nós somos. Então, se você tem uma baixa autoestima, a sua realidade, a realidade que você vai perceber aí, vai ser uma realidade completamente negativa. Porque você não vai enxergar o mundo como de fato ele é, Exatamente. mas como você se vê, como você é. Amor, então assim, olha que história, que testemunho. Essa cliente que veio, você atendeu, eu lembro desse caso, eu lembro de muitos outros casos de mulheres que você atendeu que tiveram esse mesmo resultado, que saíram de uma prisão emocional e hoje estão libertas emocionalmente também, graças a Deus e graças a esse trabalho, né? Gente, olha só que bacana, nós temos algumas dicas também para passar para vocês. Tem ali, ó, a Amanda comentou, vamos só ler ali o comentário? Vamos. A mudança do interior, né? Do exterior. Oh, perdão, do exterior, gente. Você quer que eu leia? Lê aí, amor, lê aí, porque eu já não tá um consegui senhorzinho, meu tá senhorzinho complicado. lindo, vamos lá. A mudança do exterior, a aparência, tem grande ajuda na mudança interior? Ah, sim, olha, interessante essa pergunta. Quando você começa olha, interessante, vamos para essa cliente, tá? Ela, quando começou a entender o quanto que ela nasceu para um propósito, ela não nasceu para viver para o outro, ou melhor, desculpa, pelo outro, na necessidade de agradar o outro. Ela primeiro precisava cuidar de si, e conforme vai cuidando de si, ela vai então ter possibilidade de cuidar do outro, com muito mais excelência, mas nunca deixando de fazer pelo outro o que o outro tem que fazer. Cada um gente, a vida é sua, a vida é minha, cada um toma a responsabilidade da sua vida. Sim. Então, quanto mais firme ela foi ficando, ela começou a se vestir de verdade, bem melhor. Ela só vinha de moletom. Roupa folgadona, não tem nada contra, tá tudo bem, mas imagina um dia de calor, moletom. Não olhava nos olhos, ela só via de cabeça baixa, ela ficava a sessão toda assim, ó, conversando assim. O que aconteceu quando começou a melhorar? Começou a sentir aquela melhora e começou a entender que, puxa, eu agora posso tomar as rédeas da minha vida. Eu nasci com um propósito. E sou eu quem faço agora, eu que posso tomar a decisão de viver esse propósito. Eu não sou mais uma gatinha. Eu sou uma leoa. Eu nasci e eu sou uma leoa. A questão é que a minha crença limitante me diz que eu não sou, mas eu hoje entendo que eu sou. Ela começou a se vestir de uma maneira até mais alegre. Roupas mais coloridas, eu achei a coisa mais linda. E sabe o que foi mais impressionante? Conversava agora olhando nos meus olhos. Puxa, não se vê inferior. E um dia ela trouxe isso mesmo. Hoje eu entendo que eu tenho a sensação que você é gente como a gente. Porque no começo eu tinha vergonha de falar com você, porque eu pensava, meu Deus, ela é tão estudada e eu tão burra. Olha, meu Deus do céu, isso me doeu o coração. E é isso. Não existe menor, maior seres humanos. Olha que coisa. O amor. Então a mudança, assim, rapidinho, Vini. Sim. A mudança do seu interior muda. Com certeza mostra. A mudança exterior mostra o que está acontecendo no interior. Só que nós vamos falar sobre isso também. Quando uma pessoa tem uma autoestima, dá pra gente perceber no exterior o que ela faz. Isso, porque assim, ó, você mudar externamente não vai impactar internamente. Não. Porque a mudança ocorre primeiro internamente. Olha só o que Jesus disse, gente, para os fariseus. Vocês são sepulcros caiados. Porque vocês por fora, vocês fazem tudo lindo, meu. Né? Vocês falam das tradições, vocês lavam as mãos, né? E o lavar as mãos não era uma tradição judaica, era uma tradição farisaica mesmo. Não foi Deus que deu essa tradição. Então, assim, vocês fazem um monte de coisa para firular, né? Vocês querem estar em todos os banquetes. Cara, mas por dentro vocês são sepulcros caiados. Então, assim, ó, vocês estão fazendo tudo da hora por fora. Quem vê de longe até acredita que vocês temem a Deus. Mas por dentro vocês são imundos. Vocês não me temem. Agora, se a mudança é de dentro para fora, aí o impacto é percebido. Aí o impacto é percebido. Mas você mudar o exterior para falar assim, ó, mudei, eu sou uma nova criatura, porque mudou só o estereótipo. Você não mudou ainda. Você é a mesma pessoa, só que com uma máscara diferente. Exatamente. Amor, a terapia ajuda para combater essa baixa autoestima. Uma mentoria. Um curso que você tenha um acompanhamento. Muito bom, leitura de livros. Leitura de livros. Só que
tem que ter um acompanhamento de especialista, viu, gente? Por quê? Porque até pra mim aqui, eu vou fazer uma terapia, você acha? Eu com conhecimento, Vinícius, que tem, a gente não faz terapia pra gente. Nenhum terapeuta faz a terapia pra ele mesmo. Não, Por quê? não pode. Tem pontos cegos que eu não vejo, Vinícius não vai ver. Ui, acho que bateu aqui. Vinícius não vai ver. Sim. E ninguém vê os seus pontos cegos, precisa do olhar do outro. Então, sempre é importante, sim. Ok, e tem pontos cegos que é cultural da família. Então, você não pode me atender porque existem pontos cegos que nós dois temos aqui dentro de casa que nós não vemos. Tem que vir um outro terapeuta para enxergar, um profissional para enxergar e falar, ó, vocês estão o Samuel está sendo educado dessa forma, tá errado. Exatamente. Né? Então, assim, por isso é importante alguém de fora.